7h38. Repita. 7h38, pauta número 3. Um projeto que tramita no Congresso pode unificar tributos que impactam sobre tarifas de pedágio e alterar o valor pago por usuários de todo o país. O texto que está sendo analisado pelos parlamentares pretende alterar a legislação atual e criar uma cota única de impostos às concessionárias, no âmbito do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, o REID. Dessa forma, as operadoras podem diminuir os custos com a carga tributária e cobrar um valor mais acessível para motoristas que trafegam pelas rodovias pedagiadas. Conforme a proposição, a concessionária poderia optar em fazer o pagamento unificado de tributos equivalentes a 4% da receita mensal, medida por meio do contrato de concessão. Os impostos incluídos seriam o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, o PIS/PASEP, a contribuição social sobre o lucro líquido e também COFINS. O texto tem autoria do deputado paranaense Paulo Martins, do PL, e conta com o apoio da Federação das Indústrias do Paraná, FIEP. A entidade participou ativamente da elaboração dessa proposição e defende que ela seja aprovada no Congresso Nacional. João Arthur Mor, que é o gerente de assuntos estratégicos do sistema FIEP, reforçou a importância do projeto ser discutido. Vamos ouvir. E quase 20% de impostos na tarifa. E a gente quer que haja uma redução desses impostos com essa unificação. É um sistema especial tributário para as concessionárias, que elas se adequam num sistema que unifica os impostos e se cobra menos do imposto. Então, ao invés de você cobrar 20% de impostos, você vai cobrar mais ou menos só na ordem de grandeza de uns 5% dos impostos federais. Ou seja, a tarifa cai 15%. E que a gente pede até justamente para a nossa bancada, não só a nossa bancada do Paraná, mas todo o Congresso Nacional apoiar isso. Por quê? Porque é justo, né? O usuário que hoje paga seus impostos ainda vai ter que pagar pedágio. Então, por que pagar imposto sobre o pedágio? João Arthur Mor ressalta também a necessidade de uma atuação forte da bancada paranaense para que o texto consiga avançar na Câmara. A gente está lutando muito com isso, que isso haveria uma redução muito expressiva da tarifa. A gente conseguiria fazer uma redução muito boa aí da tarifa se a gente conseguir aprovar esse regime especial tributário para as concessionárias. Então, isso que a gente está com esse foco, que é que esse projeto de lei já seja válido para as novas concessões aqui do Paraná, né, que reduziria em 15% a tarifa. Então, essa redução dos impostos compensaria essa inflação que houve no mercado em função da guerra, em função do aumento absurdo do valor do petróleo que houve nesse último tempo, que impactou no diesel, que impactou no preço do asfalto, que impactou no preço do aço, do concreto. Quando você vai construir um viaduto, vai construir uma ponte numa rodovia, se usa concreto, se usa aço, né? Uma passarela de travessia de pedestres, usa aço. O aço subiu 90% em um ano. Então, esses 15% de redução tributária compensariam essa alta do setor e a gente poderia voltar a ter aqueles descontos de 50% em relação ao que vinha antes desse aumento completo que aconteceu, né? Atualmente, esse texto está sendo analisado na Comissão de Viação e Transportes lá da Câmara Federal. Na última sexta, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, foi designado como o relator do projeto. A proposta ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de ser enviada para o plenário da Casa. É uma proposta muito interessante, muito positiva. Tudo que reduz impostos nós temos que ser a favor, né, ver com bons olhos, mas dificilmente esse trâmite todo que a Bia citou aqui vai acontecer ainda esse ano. Então vai entrar recesso, vai mudar a legislatura e aí é o esforço redobrado para retomar a discussão no próximo ano. Veja, 15% a menos da tarifa. A gente sempre diz aqui, empresário não paga imposto. O empresário repassa ao cliente o que o Estado lhe cobra, né? Ele é um mero agente que arrecada o imposto que o Estado manda. Tanto que o especialista ali da Federação da Indústria do Paraná deixou bem claro, ó, se baixar 15%, a tarifa reduz 15%. Por quê? Porque não vai pagar mais de imposto e nós vamos fazer o desconto para o usuário. O Brasil cobra imposto em tudo, em tudo. Nós cobramos imposto do pedágio, nós cobramos imposto em remédio. Você já viu coisa mais burra do que cobrar imposto em remédio? Ora, qual que é a lógica do remédio? É você deixar o trabalhador pronto de novo para o mercado de trabalho, para ele produzir riquezas. Em vez de você, né, beneficiá-lo com o remédio mais barato porque ele volte o quanto antes a trabalhar, não, você vai lá e taxa o remédio que vai cuidar da saúde dele. Esse é o Brasil, ele é perverso. A situação tributária do Brasil é perversa. Sem falar da burocracia, da dificuldade, da complexidade, né, das maluquices
das maluquices. Você veja lá. Sabe o sonho de valsa? Eu falei a marca que não poderia, mas sabe o bombom sonho de valsa? Ele era bombom. Aí ele tinha uma carga tributária. Aí mudaram para wafer. Agora ele é biscoito. Aí baixou o imposto. É o mesmo produto que você compra na prateleira. Mas como bombom ele tinha um preço. Como o wafer, ele tem outro. Tem outra história maravilhosa, né, do ponto de vista para nos deixar desesperados, do Croc. Sabe a sandália Croc? A sandália Croc é o seguinte. Primeiro, tributaram ela como sandália de borracha. Aí o imposto é um. Mas se ela for chinelo, é outro imposto. E aí tem uma discussão jurídica de anos para definir se o Croc é chinelo ou sandália, porque isso impacta o imposto. É maluquice total, né? É um manicômio tributário, como dizem vários autores aí que se dedicam à questão. Então o Brasil tem que rediscutir toda a sua política tributária. O Haddad falou esses dias lá no encontro de banqueiros que a prioridade do Lula é discutir a reforma tributária já no começo do mandato. Vamos ver se isso vai se confirmar. O problema é que a visão do Haddad, a visão que o PT tem apresentado, não no projeto de governo, no plano de governo, porque esse eles esconderam, Mark, mas aquilo que eles apresentam nas reuniões internas do partido, na verdade, ela acentua esse manicômio tributário, porque eles querem, inclusive, ampliar a tributação sobre outros aspectos. Eles não discutem uma redução de carga tributária real. Pelo contrário, a visão é de ampliação de arrecadação a partir do crescimento tributário. Então é algo que assusta. Tanto é que a resposta dada pelos banqueiros, dado pelo mercado depois do almoço com o Fernando Haddad, com o Padilha, foi o seguinte: a bolsa caiu, o dólar subiu e todo mundo ficou absolutamente preocupado. O nome dele, inclusive, começou a sofrer ainda mais resistência, porque é isso, as pessoas não aguentam mais pagar imposto. Você citou aqui os remédios, mas assim, o brasileiro paga imposto em todos os momentos e o imposto ele acaba tendo sobreposição tributária. Você, em vez de fazer o cálculo apropriado, você tem imposto sobre imposto, o que é absolutamente maluco. Sobre essa questão aqui da unificação, ela tem uma outra vantagem que a gente estava discutindo aí a partir desse manicômio tributário, que é o seguinte, que é a possibilidade de unificação, você também reduz o custo burocrático do pagamento do imposto, que é outro problema pernicioso no Brasil. Até para pagar imposto, por conta dessas discussões todas que você trouxe, você precisa de muitos especialistas para discutir qual é o tipo de imposto que eu preciso pagar para ali na frente não ser vítimas de multa. Então a gente espera que esse projeto avance, porque ele pode servir de exemplo, inclusive para outras áreas. Reduzir impostos é devolver, sim, recursos para a mão da sociedade, Mark. Até lembrar aqui, é o Augusto Flores, um grande tributarista, aqui na região sul, inclusive, que cunhou o termo manicômio tributário, que é usado por muita gente, e é um termo que define muito bem a política tributária em nosso país.